Sejam muito bem-vindos. Aqueles que nos visitam também são bem-vindos. Espero que todos estejam bem, pela graça de Deus. Se acomodem, gente, descanse o coração. Se você já pegou o cafezinho, a sua água, agora é hora de a gente dedicar nossa atenção. Nós seguimos na série Aviva a Tua Obra, né? Já tivemos 2 ministrações ao longo do domingo passado e o domingo retrasado, e seguimos nela até, acredito, mais uns 3 cultos aí. E estamos olhando para as Escrituras, né? Vendo como o Senhor trata a respeito de avivamento, né? Nós ouvimos falar sobre avivamento, oramos já talvez em algum momento da nossa vida sobre avivamento, clamamos talvez por um avivamento na igreja e tudo mais, né? Quem é filho de crente igual eu, né? Talvez já foi naquelas conferências que tinha nos meados dos anos 2000, né? Um avivamento que virá sobre o Brasil, né? Eu estou esperando ainda esse avivamento aí, mas um dia vai vir, se Deus assim permitir. E era muito comum, né, falar sobre isso, né, a busca por um avivamento. Mas a real é que nós ouvíamos, né, ou aprendíamos algo a respeito de avivamento e a gente achava que era bagunça, né? Era apenas talvez um mover, né, um movimento da igreja em algum momento da história, sei lá, que viria, né, aquele momento de fulgor do Espírito, né? Mas não conseguíamos atrelar avivamento a arrependimento, a quebrantamento do coração, né? A obediência, um retorno fiel às Escrituras. E a gente vê que antes, né, ao longo das Escrituras, antes de que derrame o fogo do Espírito, antes mesmo de o Senhor vivificar os corações, antes mesmo de ela atender ao clamor de Abacuque, como falamos na primeira mensagem, né? Aviva a tua obra ao longo dos anos, Senhor. Existe cristãos de joelhos perante quem Deus é, arrependidos, se voltando à obediência das Escrituras, para que aí sim Ele traga, né, um avivamento nos corações, um avivamento na igreja. E dificilmente nós conseguimos ter essa compreensão, mas acredito que é sobre isso que estamos tratando ao longo dessa série, né? O que é de fato avivamento? Se não se arrepender dos nossos pecados, se não obedecer a sua palavra e clamar a Ele, que nos encha do poder de Deus, para que nós possamos crer e viver de acordo, crendo que o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus de Moisés. Ele não precisa abrir um mar de novo à nossa frente para que possamos crer que Ele é o mesmo Deus. Olhando para a transformação que há dentro do nosso interior, nós já cremos que a regeneração é o maior milagre que possamos ver. Mas, de fato, nos arrependemos dos nossos pecados, nos colocamos diante de Deus, clamando que Ele avive a obra dele ao longo dos anos, para que possamos presenciar do poder de Deus. Mas vemos que é uma volta à obediência fiel às Escrituras, que diz respeito a uma vida de oração, que diz respeito a uma vida de leitura da palavra, da comunhão dos santos, dos meios de graça, da comunicação dos sacramentos, da ceia, do batismo. Quando nós voltamos para essa fidelidade, da centralidade das Escrituras, aí sim podemos, de fato, viver talvez um avivamento pessoal, um avivamento coletivo e testemunhar do poder de Deus por meio do que Ele faz por meio da sua igreja. E esse é o nosso desejo, que Deus vivifique a minha vida, vivifique a vida de cada um de vocês a um ponto, né, de vivermos como tantos outros cristãos, dedicando as suas vidas para que o Evangelho avance, para que o Evangelho seja proclamado. Não cristãos nominais, né, mas que façam diferença no Brasil. Que as pessoas não nos conheçam, né, porque nós somos uma igreja descolada, porque nós somos uma igreja completamente ortodoxa, correta, né, aquela que se passar a mosca aqui a gente vai escutar. Ou pelo louvor que nós temos, ou pelas estratégias, ou pelos programas que nós venhamos a promover, ou pela homilética do pregador da casa, dos pregadores, né? Quão recursos eles aplicam no seu sermão ao ponto de ser uma coisa bonita de se ver.
mas que nós possamos ser reconhecidos pela fidelidade às Escrituras. Por uma igreja que é fiel e obediente à sua palavra, e isso é um avivamento de fato também. Onde o mundo olha para nós e vê que de fato nós somos semelhantes àqueles cristãos da igreja primitiva, que se chamavam do caminho. Eles olhavam para aqueles irmãos e sabiam, esses irmãos são os irmãos do caminho. Daquele que falou que ele era a verdade, o caminho e a vida. Eles são daqueles, pela vida que levam, pela forma como falam, pela forma como se comportam, pela forma como lidam com os seus irmãos e com os seus inimigos também. E que Deus nos ajude ao longo dessas ministrações, para que possamos alcançar, o desejo de clamar como Abacuque: Senhor, aviva a tua obra ao longo dos anos, vivifica o nosso coração, vivifica a tua igreja, para que possamos testemunhar do teu amor, para que as pessoas olhem para nós e procurem nos ouvir, buscando qual é a esperança que essas pessoas têm, para que nós possamos proclamar aí sim a esperança viva, que é Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo. Hoje nós vamos expor um texto que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 17 ao 39. E a leitura, irmãos, da palavra de Deus também faz parte da liturgia do culto, do que nós chamamos de princípio regulador do culto, como Deus deseja ser adorado. Então, quando lemos as Escrituras, não é só um mero momento para poder introduzir ao sermão em si, não, ele é o sermão. Então, nós lemos com reverência, nós lemos com temor a palavra que o próprio Deus inspirou e escreveu. Amém? 1 Reis, capítulo 18, verso 17. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? E Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos, cortem-o em pedaços, ponham-o sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse que é realmente Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responda-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às suas necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó.
a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras ele edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. E então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: façam isso outra vez. E eles fizeram. E disse: façam isso pela 3ª vez. E eles fizeram pela 3ª vez. E a água escorria do altar e enchia também a vala que estava aberta ao redor. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, que fizestes o coração deles voltar para ti. E então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos achegamos diante de Ti, com temor, com tremor, com zelo, Pai, em nosso coração, crendo que a Tua palavra é viva e eficaz, crendo que pelo poder do Teu Espírito Santo o Senhor nos convence de todo o pecado, da justiça, do juízo. O Senhor é aquele que molda o nosso coração, transforma quem somos, é aquele que tem nos transformado no Teu plano eterno em conformidade à imagem do Teu Filho. Temos nos tornado mais parecidos com Cristo Jesus e clamamos mais uma vez: fala ao nosso coração por meio da Tua palavra, ilumina o nosso entendimento. Nós te pedimos, Jesus, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém, irmãos. Um texto longo e que talvez muitos já conhecem, né, ou já ouviram falar desse relato do profeta Elias. O capítulo 18 aqui de 1 Reis, ele é um dos períodos da história de Israel ali, considerados períodos sombrios. Um período que reinava esse homem chamado Acabe. O trono estava ocupado por ele, que havia herdado de seu pai. E 1 Reis capítulo 16, verso 30 diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Eram os momentos aqui que Israel vivia tempos de trevas, né? Como nós lembramos, irmãos, Israel, né, no Antigo Testamento aqui, era um povo que adorava ao Deus de Israel, era um povo separado por Deus. Os próprios reis eram levantados para que governassem o povo segundo a vontade de Deus, para que vivessem segundo a própria lei de Deus. Era uma teocracia diferente dos dias de hoje. E podemos ver ao longo da história também como o povo constantemente voltava as costas para Deus. Deus enviava os juízes e eles se corrompiam. Deus enviou os reis e muitos reis se corromperam. E Ele enviava os seus profetas para que fossem a voz de Deus ao povo, levando eles a enxergar o seu pecado, a idolatria do seu coração, para que eles se voltassem para o Deus de Israel. Irmãos, era comum, né, eles voltarem os olhos para Deus, fixarem os seus olhos em Deus e clamar a Deus novamente como o único Deus das suas vidas. Mas passava um tempo e o povo voltava a se corromper. Que povo desgraçado esse que nós lemos no Antigo Testamento, que é muito parecido conosco. Vem o favor de Deus e nós fixamos os olhos em Deus e basta vir algum tipo de tempo bom ou benefício ou bênçãos ou até mesmo as dificuldades e nós perdemos os olhos de Deus e precisamos da sua palavra falando ao nosso coração para que voltamos os olhos com temor e zelo ao Deus de Israel. Acaba que Acabe ele foi um homem muito habilidoso politicamente, mas muito negligente espiritualmente. Ele se casa, né, com uma mulher muito conhecida chamada Jezabel. Talvez você não conheça quem foi Jezabel da Bíblia, mas você já ouviu falar, né? Pela mãe, pela tia, pela avó, aquela mulher é uma Jezabel. Não casa com essa mulher, pelo amor de Deus, filha, ela é uma Jezabel.
E tu nem sabia o que era Jezabel, né? Talvez só não ia casar com o nome Jezabel. Mas tu não sabia do que se tratava, mas você já ouviu falar. E Jezabel se casa com Acabe. E Acabe ele institucionaliza os cultos pagãos dentro do povo de Israel. Ele não exclui o Senhor, ele não exclui Deus do meio do povo, mas ele adiciona mais deuses. Por meio de Jezabel, eles colocam Baal, como nós lemos ali, e eles adoram a esse Deus que é conhecido como o Deus da fertilidade, o Deus das chuvas, o Deus da colheita. Eles não deixaram de prestar culto a Deus, eles não deixaram de acender os incensos, eles não deixaram de prestar sacrifícios, mas eles, por um lado de rebarbinha, eles queriam pegar também as bênçãos que talvez Baal pudesse providenciar. Baal, como Deus da chuva, da colheita, poderia talvez lhe trazer bênçãos. Então eles constroem aqui uma espécie de sincretismo. O que acontece ainda nos dias de hoje, muitas vezes no meio da igreja. Deus e outros artifícios, Deus e outras coisas, Deus e outros deuses. Deus e outras estratégias que possam trazer mais benefícios. E tantas coisas que nós instituímos no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, que muitas vezes se equiparam até os meios de graça, como algo importante ou necessário para que a igreja avance. E infelizmente, Israel ele vive aqui essa realidade de uma espiritualidade morna, uma espiritualidade que divide o seu coração com outros deuses, se tornando um povo idólatra. E Martin Lloyd Jones, um bom teólogo e pastor, ele fala que o maior obstáculo ao avivamento não é o ateísmo, mas o cristianismo morno. Olha que interessante o que Martin Lloyd Jones diz, irmãos. O ateísmo não é o maior obstáculo para a igreja alcançar um avivamento da parte de Deus, mas a sua mornidão do coração. O seu coração dividido, o seu coração que não ama um só Deus. E um povo morno, ele é de fato dividido, como nós vimos ali nos primeiros versículos do 17 ao 21. Ele fala até quando vocês vão se dividir entre dois caminhos, enquanto vocês vão ter o coração dividido entre vários deuses, e não dedicado a um só Deus. E Elias, esse profeta vindo de Tisbé, ele profetiza a esse povo. Ele profetiza essa nação dividida, essa nação que se misturava com os profetas e deuses de Jezabel. E ele profetiza para que ele alcance o coração daqueles cristãos, ao ponto de que nós vemos no último versículo eles dizendo: o Senhor é o meu Deus, e o Senhor é o único Deus. Só existe um Senhor. O campo de batalha aqui é o Carmelo, né? Onde ele promove aquela cena emblemática que nós vamos expor ao longo do texto aqui, que muitos talvez já ouviram essa história, e eu, para a primeira vez que eu ouvi essa história, eu fiquei fascinado. Como ele permite eles construir primeiro, e depois ele vem e constrói, eles clamam, eles fazem de tudo, eles usam de todos os artifícios, eles não alcançam nada. E ele fala: não, ainda bota água por cima. Bota uma vez, bota duas, bota três. E fazem uma vala ao redor e a água escorre por cima ao ponto de encher a vala de tanta água que era. E cai aquele fogo e consome tudo, o holocausto, o altar, as pedras, a terra, e seca a água da vala. Meus irmãos, que momento esse. A gente precisa olhar para o texto bíblico e ler isso, irmãos, entendendo que isso é uma realidade, não é um conto, não é uma ficção, não é uma metáfora, tampouco uma parábola. O próprio Deus, demonstrando por um ato aqui de poder visível, sem deixar nenhuma dúvida, mostra para aquele povo que ele é Deus e não existe outro senão ele. E o nosso intuito é, por meio desse texto, olharmos para dentro do nosso coração e, antes que possamos clamar: viva, Senhor, a tua obra ao longo dos anos, como desejamos, observarmos o nosso coração ao ponto de testificarmos se não temos dividido o nosso coração com outros deuses. Quantos altares ainda talvez disputam o centro do nosso coração, como era o povo de Israel nos tempos de Acabe e Jezabel?
Quantas vezes tentamos servir ao Senhor e aos nossos próprios Balaíns, os deuses modernos do sucesso, da autonomia, da aparência? Será que não precisamos, assim como Israel aqui precisou de um Carmelo, o momento que Deus ele confronta a duplicidade do nosso coração, será que nós não precisamos também hoje, irmãos, sermos confrontados pela sua palavra? Nós precisamos, ao longo que ouvimos e aqui presenciamos a exposição das Escrituras, avaliar o nosso próprio coração. Senhor, será que o meu coração não se encontra em duplicidade também? Será que eu não faço, talvez nos dias de hoje, como Israel? Eu não excluí Deus da minha vida, eu continuo adorando, eu continuo indo nos cultos de domingo, eu continuo talvez orando, eu continuo, mas existe ainda no meu coração duplicidade. Existe idolatria dentro dele. Existe uma divisão com os deuses modernos. Porque nós queremos colher muitas vezes, alguns bons frutos, como eles queriam colher aqui. Que Deus confronte isso no nosso coração, mas também reacenda o fogo da adoração, assim como foi diante desses irmãos. E no versículo 17 ao 21, nós vemos que ele questiona a Elias: Elias, tu és o perturbador de Israel? E se nós lemos os capítulos anteriores de Reis aqui, Elias havia profetizado contra a idolatria de Israel. E ele profetizava a seca, e aqui estávamos 3 anos em seca. E é incrível porque por meio da seca vem a fome. E o povo passa dificuldade, eles estavam aqui num momento de trevas. E é interessante porque os deuses para qual eles se voltam é o Deus da colheita, é o Deus da chuva, é o Deus da prosperidade. Tudo que eles têm é seca, fome, nada de chuva. É impressionante como Deus muitas vezes ele é um Deus irônico, Ele os coloca numa situação diante daquilo que eles buscavam para mostrar que aquilo que lhes falta é aquilo que só o Deus verdadeiro pode dar, e não outros deuses que oferecem talvez as mesmas coisas. Como nós muitas vezes buscamos nos deuses modernos alcançar alguma satisfação para o nosso coração e testificamos que é como beber água do mar, Só mais sede. E ele pergunta: tu és o perturbador de Israel, tu é aquele que profetiza seca. E ele fala, que muito pelo contrário, o perturbador de Israel é tu e a tua família, porque vocês trouxeram a idolatria para dentro do povo de Israel. O rei ali, ele começa, usando de uma questão que é a terceirização, como muitas vezes nós fazemos. Terceirizamos a nossa responsabilidade porque não conseguimos encarar as consequências do nosso próprio pecado. Eles haviam pecado trazendo aqueles deuses para dentro de Israel e eles estavam aqui vivendo um tempo de seca por causa da responsabilidade que Acabe tinha de guiar o povo de Deus em obediência às Escrituras. E não é isso que ele faz. Ele fala, no verso 18: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Diante da nação e dos profetas de Baal, Elias lança aquele desafio do versículo 21. Se o Senhor é Deus, siga-no. Se Baal é Deus, siga-no. É interessante como ele fala ali que até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? E ele traz esse questionamento sobre o coração daqueles homens e mulheres ali. Como se nós estivéssemos ouvindo aquela mensagem sobre idolatria como tantas vezes ouvimos ao longo das pregações. É como se aquela mensagem, aquela palavra pudesse ecoar nos corações deles. Até quando vocês vão ficar dividindo o seu coração? Até quando vocês vão dividir a atenção das suas vidas com outros deuses, se não com o próprio Deus de Israel? Por quanto tempo vocês vão ficar pulando de um lado para o outro,
buscando os benefícios, né? Muitas vezes até onde eu posso viver, né? No limite do que é conseguir ser um cristão e não ofender o mundo. Até que ponto eu consigo viver no limite no meu trabalho ao ponto de alcançar sucesso profissional e não negligenciar nenhum mandamento? Sabe, buscando saltar de um lado para o outro, como aqueles que querem agradar o mundo e agradar a Deus. E era sobre isso que Elias falava a eles: se o Senhor é Deus, sigam. Ou seja, só pode existir um Deus, só pode existir um Senhor. Como lemos ao longo das Escrituras que o dinheiro, ele é também um senhor. Como muitas vezes o nosso coração é apegado à ganância, é apegado ao que o dinheiro pode proporcionar e proporciona de fato. Um amigo meu, ele gosta muito de falar sobre esse tema de idolatria. E isso é óbvio que não é de autoria dele, né? Nada é novo sobre a terra. Mas ele gosta de lembrar com que gastamos o nosso tempo, com que gastamos o nosso dinheiro, com que gastamos a nossa atenção. Se nós nos perguntarmos, nós vamos saber se de fato não temos outros deuses. Se o nosso coração não anda em duplicidade. Não, eu divido o meu tempo, é full trabalho, né? Para a glória de Deus. Será que o trabalho não é um Deus também? Não, eu divido o meu tempo, é full ali meu filho para cá, meu filho para lá. Será que o meu filho também não se tornou um Deus? É meu marido, é minha esposa, é o meu futebolzinho, enfim, são tantas coisas que muitas vezes dividem o nosso coração. E é sobre isso que Elias está dizendo aqui. E o texto ali registra que o povo não responde. O povo se cala, o povo não tinha o que dizer diante de tal questionamento. Essa palavra no original, né, essa saltando, que em algumas traduções está como cocheais, ela tem um significado de oscilar entre dois caminhos. Sabe, é mancar para um lado e mancar para o outro. É como se nós oscilássemos, ora estamos aqui, ora estamos lá, né? É lógico que isso não é uma realidade diante de nós, né? Só nas igrejas por aí afora. Eu creio que de fato nós não dividimos nosso coração, é claro que sim, irmãos. Nós muitas vezes temos manquejado entre dois caminhos. Às vezes não precisa de muito. Nós professamos Deus no domingo e adoramos outro Deus na segunda-feira, né? Às vezes nós brincamos lá no trabalho, né? Tem alguns que têm o cosmocifrão, não é cosmovisão. A cosmovisão no domingo, né? Um olhar a partir de Deus. E na segunda-feira um olhar a partir do dinheiro, para a glória de Deus. Que perigo que nós temos, irmãos, entre o nosso coração sempre estar dividido entre deuses. E o que Elias está dizendo aqui ao longo dessa passagem e confrontando o povo de Israel é que Deus, ele é um Deus que exige exclusividade. Ele é um Deus que não aceita dividir o nosso coração com o outro. Como em algumas passagens nós vemos, né, de uma forma talvez pobremente traduzida, mas um Deus que tem ciúme de nós. Um Deus que fala, né, em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E a pergunta é, até quando? O povo sendo chamado à fidelidade. Até quando o povo de Israel, até quando nós, irmãos, vamos continuar dividindo nosso coração? Deus nos chama para que possamos deixar de transitar entre esses caminhos, manquejar entre dois caminhos, mas possamos voltar o nosso coração sem oscilação a Ele. É uma vida que para de oscilar entre fé e controle. Sabe, dizer que temos fé, mas queremos controlar todas as coisas. Queremos controlar os danos, queremos controlar os nossos planos, os sonhos, os caminhos. Temos medo, né, de confiar que Deus vai nos guiar, de que a sua vontade é melhor para nós, de que a vontade é boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas cooperam de fato para o nosso bem. Ali manquejando entre devoção e aparência. Uma vida que quer sustentar as aparências,
ao mesmo tempo que quer viver uma vida de devoção a Deus. O medo, muitas vezes, né, de uma vida totalmente devota ao Evangelho ao ponto de sermos perseguidos, de sofrermos o dano por amor a Deus, talvez de perder um emprego, talvez de ser mal visto naquela roda de amigos. Não, esse cara é um crente careta, né? Ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo outro. Né? Hoje em dia já nem tem mais isso direito, né? As igrejas, elas tanto se prostituíram com o mundo que até o cristão ele é quase um melhor amigo já, né? Hoje dificilmente, né, acabamos sendo perseguidos pela fé em Cristo Jesus, infelizmente. Mas é isso que ele diz. O Senhor, ele não quer uma parte de nós. Ele quer o nosso coração por inteiro. Ele quer tudo que somos. Para que tudo que possamos fazer de fato seja para a sua glória. De fato aponte para Cristo Jesus. Precisamos olhar para o nosso coração e perguntar quem realmente governa o nosso coração. Que Deus nos ajude a olhá-lo, ao ponto de que possamos falar como o povo ao final, né, desse texto, que o Senhor é Deus. Ele fala ao longo do versículo 22 e 35. Estão aí, irmãos? Estão vivos? Amém. Ele fala ao longo do versículo 22 e 35, ele estabelece aquele desafio, né? Ele estabelece o desafio de eles prepararem aquele lugar. Ele fala no verso 24, né? O Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Irmãos, eu fico imaginando eu nessa cena, né? Eu gosto de muitas vezes ler as escrituras e pensar, né? Como seria estar naquele momento? Como seria, né, organizar esse momento na minha mente ao ponto de se tornar aquela imagem 3D? Eu tive lá essa semana olhando um trabalho de móveis lá, a mulher mostrou aquela planta 3D, como se fosse aquele cenário. Tu olhando aquilo acontecer. E é 1:450. E estão ali todos os profetas de Baal, toda aquela intimidação, né? E ele fala, chama todo o povo. Manda mensagem, né, por WhatsApp ali, para que todo o povo de Israel venha e veja o que vai acontecer aqui. E ele desafia aqueles homens a prestar um sacrifício. Aqueles homens era comum prestar sacrifícios. Ali, em algum momento, ali fala até que eles estavam se cortando como era de costume. Era o que eles faziam. Eles eram profetas que tinham sido abrigados por Jezabel e sustentados no palácio que era governado pelos reis que eram instituídos pelo próprio Deus. Olha que desgraça isso, irmãos. Eles tinham prostituído até o palácio com aqueles falsos profetas. E ele desafia aqueles 400 homens, né? Eu fico pensando, é igual nós hoje, né? Eu desafio vocês aí, os 450. Sair na mão comigo aqui agora, não por essa força, né? Mas ele desafia pela força do próprio Deus, né? Eu desafio vocês a prestar sacrifício. E eles começam ali, né? Prestar o seu sacrifício com gritos, danças, rituais. Eles se cortavam com facas e lanças ao ponto de ficar cobertos por sangue. E eles fazem um estardalhaço. E eles fazem ali da manhã até o meio-dia e nós vemos ali que em algum momento ele até começa a tirar um sarro daqueles homens, né? Ele fala que talvez eles precisassem gritar mais alto. Talvez eles precisavam dançar mais, cortar mais os braços, fazer algum tipo de estratégia a mais. Não estava dando certo todos aqueles artifícios. Talvez Deus deles, né, Baal, se ele era o Deus verdadeiro, talvez ele estivesse tirando férias, dormindo. E eu penso que esses caras eles estavam pegando um ar, irmãos. Eles estavam de certo ficando irritados de uma forma. Eles deviam estar tão irados com aquele cara. E eles fazem o máximo que eles podem. Porém, o versículo 29 diz: porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E o contraste aqui, ele é brilhante. O culto pagão, ele é barulhento, mas vazio. Ele é um espetáculo, mas sem verdade alguma.
enquanto os falsos profetas ali se mutilavam, buscando a atenção deles, Elias ali aguardava em silêncio, aguardando a oportunidade. E no verso 30, Elias chama o povo para perto e diz: venham a mim. E aqui o texto ele muda completamente de tom. Elias ele vai se achegar a Deus em oração. E nós vemos, diferente daqueles profetas de Baal, uma oração nada escandalosa. Nenhum corte, nada, um berro a mais, nenhum fundinho musical no teclado, não muitos recursos de homilética ou oratória, não muitas fumacinhas talvez de gelo seco subindo, talvez nenhuma estratégia de PNL, nenhum gatilho mental, mas muito pelo contrário, um homem que professa ali uma oração simples e com muito descanso no seu coração, crendo que estava orando e clamando ao único e verdadeiro Deus. E é lógico que não tem como não contrastar, irmãos, essa realidade com a realidade do culto público de hoje. Muitas vezes nós temos buscado uma atenção talvez de um Deus que talvez não é o nosso. Nós vemos tantos artifícios, tantas artimanhas, tantas estratégias, tantas coisas que nós temos trazido para o meio da igreja para tentar promover um culto a Deus, sendo que Ele estabeleceu como Ele gostaria de ser adorado na sua própria palavra. O culto a Deus, como Ele definiu e Ele deseja ser adorado, Ele é a leitura e pregação fiel da palavra de Deus. Ele é um culto que consiste em oração. Ele é um culto que consiste em cânticos bíblicos e fiéis. A administração dos sacramentos, do batismo e da ceia de forma correta. Ofertas voluntárias e piedosas. Não por medo, não por causa do devorador ou porque as sacolas vão ser furadas. Muito pelo contrário. Apenas por gratidão, sabendo que tudo que temos é Deus que nos deu. Isso é a centralidade do culto. Hoje nós somos extremamente pessoas viciadas em programas, em estratégias, em consumismo, e nós queremos cada vez uma coisa a mais. Não, música vai ser muito legal a hora que nós colocarmos uma dança no culto. Nós vamos colocar a gente dançando aqui, porque daí o culto ele vai ser mais bonito, ele vai ser mais belo, aonde existe aquele tipo de culto ali nas escrituras, essa é a questão. Quem disse que Deus ele deseja ser adorado dessa maneira? Não, nós vamos fazer a palavra aqui diferente agora a partir de hoje. Vai ser assim, vai ser assado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E se nós fazermos uma análise sistemática e criteriosa, aonde está a centralidade das escrituras naquela pregação? Talvez boas artimanhas, talvez uma boa homilética, talvez muito bons recursos oratórios, não que isso seja um problema. Uma porção de histórias e testemunhos, e a hora que nós procuramos ao final do culto lembrar, mas que texto que era? Não tinha texto. Esse é o ponto. A palavra já talvez não está mais ali. Mas ele restaura. Ele não cria um novo altar, ele não cria um novo método de adorar a Deus, mas ele reconstitui, ele reconstrói aquele altar que havia sido esquecido pelo povo de Israel. Ele pega aquelas 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel e eles unem aquelas 12 pedras ali, fazendo da mesma forma como Deus era adorado no Antigo Testamento, erguendo um altar para si, erguendo um altar para Deus, colocando aquele novilho ali cortado sobre a lenha, para que fosse queimado um sacrifício ao único e verdadeiro Deus. Irmãos, ele pede para colocar uma vez água, ele pede para colocar duas, ele pede para colocar 3 vezes. Esse cara, ele não só era um cara que de fato cria e acreditava em quem Deus é, o nosso Deus, mas ele confiava ao ponto de jogar a água por cima. Eu não sei, irmão, se eu ia ter
talvez a coragem ainda de fazer uma dessas. No fundo, talvez ele estaria como nós, né? Senhor, não me desampara agora. Eu creio em Ti, eu confio, não me deixa na mão, Senhor. Muitas vezes nós somos assim, né? E ele coloca tanta água, tanto cântaros de água, que a vala que estava ao redor fica cheia. A obediência de Elias, ela ia além, talvez, do que Deus exigisse, né? Ele não só levanta um altar, mas ele vai além. Tamanha obediência e fé. E a fé verdadeira é uma fé que sempre volta às suas origens, à palavra, à obediência e ao arrependimento. E ele ora ali, aquele fogo desce dos céus. E que imagem espetacular, irmãos. Diante daqueles profetas de Baal, e diante do rei, diante de todo o povo, como ele fala, venham a mim e observem o Deus da história atuar, no seu prime. E desce aquele fogo do céu e consome não só o cordeiro, mas consome a pedra, consome a terra, consome tudo. Irmãos, que fantástico essa visão. Ele não deixa nenhum vestígio sequer se aquilo era uma manipulação do tempo, era apenas um raio. Ele consome tudo, ao ponto de que não ficasse dúvidas que aquilo era Deus. Como igreja, nós podemos facilmente nos acostumar e confundir o poder de Deus com movimentos ao longo da história criado por homens. Os profetas de Baal ali, eles usavam de muitos artifícios como as danças, os cortes, os movimentos, tantas coisas. Um barulho que não dava para se ouvir talvez a própria voz naquele lugar. Mas o fato é que Deus não estava ali. O avivamento autêntico, ele começa a partir desse momento aqui que Elias reconstrói o altar da maneira correta como Deus desejava ser adorado. Da maneira correta como Ele deseja que prestamos culto a Ele hoje. Com a centralidade da palavra, reverência no culto, na leitura das Escrituras, cantando as canções como se elas fossem orações. Não apenas mais uma canção que eu canto há tantos anos e já decorei ela ao ponto de que eu canto no automático. Se desligando de tudo que há lá fora, porque afinal o domingo é o dia do Senhor. É o dia que nós prestamos culto a Ele. É o dia que nós dedicamos a nossa atenção a Ele. É o dia que nós estamos reunidos com a nossa família, aguardando o momento que possamos estar juntos, adorando a Ele por meio das orações, das canções, da pregação fiel, das ofertas. Arrependimento sincero, unidade dos irmãos. Essa é a verdadeira adoração. Essa é o verdadeiro culto. E ele segue, no verso 36 a 40, a 39. Verso 36 diz: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. A oração de Elias ela é muito curta, irmãos. Ela não durou horas como aquele movimento daqueles profetas. Mas ela era uma oração curta, porém cheia de reverência, cheia de fé. Ele apela, ó Senhor Deus, Tu que é o Deus de Isaque, Tu que é o Deus de Abraão, Tu que é o Deus de Israel, Tu que é o Deus das promessas, Tu que é o Deus dos patriarcas, Tu que é o Deus, talvez, que o Teu povo esqueceu, que Tu é aquele que sustenta o Teu povo ao longo dos anos, ao longo da história, aquele que prometeu, como nós lemos e oramos na semana passada, aquele que começou a boa obra, que fez a promessa de completá-la até a sua vinda. Esse é o Deus das promessas desde o princípio. Ele ora a esse Deus,
o lembrando que é o Deus da aliança e dizendo diante do povo: responda-me, versículo 37, Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Ele clama por um vivificar, um voltar do coração daqueles homens à fidelidade a Deus, para que esses homens possam se voltar em arrependimento a Deus. E, irmãos, sempre que Deus ele nos confronta, que Deus ele nos esmaga, que Deus ele lança a sua palavra ao nosso coração ao ponto de mexer na nossa idolatria aqui dentro, irmãos, não adianta dizer, né, falar que não somos um povo idólatra. Infelizmente, João Calvino ele fala que o coração do ser humano ele é uma fábrica de ídolos. Nós criamos ídolos constantemente. Nós constantemente queremos dividir o nosso coração com Deus, do qual sabemos que muitas vezes o maior dos nossos ídolos é nós mesmos. Nós nos idolatramos, nós queremos o nosso bem, nós queremos o nosso conforto, nós queremos uma vida muito bem tranquila. Ah, se eu pudesse ascender aos céus com Jesus Cristo, vivendo uma vida desapegada dele mesmo. O problema é que ele nos exige obediência. O problema é que ele espera de nós uma vida de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, só tu és Deus. Senhor, o meu sustento não vem do trabalho amanhã, tão pouco vem da empresa, tão pouco de alguns que estão aqui, né, vem do financeiro que eu que pago eles, não vem do Gustavo. O meu sustento vem de ti. O Senhor é aquele que prometeu que não faltaria alimento, o Senhor é aquele que prometeu que não faltaria vestimenta. O Senhor é aquele que prometeu que, como tu cuida dos lírios dos campos, do pardal, né, que nós vemos aí o pardal, esse passarinho que não serve para nada, ele não canta, ele não é bonito, ele não serve para nada. Deus cuida do pardal, como não cuidaria dos seus filhos, daqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança, daqueles que ele soprou o seu espírito, aqueles que ele colocou o selo em nós, que é o seu Espírito Santo, que é aquilo que testifica que de fato ele voltará para nos buscar com toda certeza. Meus irmãos, sempre quando Deus confronta o nosso coração é para que voltamos os nossos olhos para Ele. E versículo 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava naquela vala. O texto ele detalha a manifestação visível do poder de Deus. E vendo toda essa cena, o resultado imediato é o versículo 39. Vendo isso, todo o povo se prostrou com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Irmãos, diante daquela cena, o mesmo povo que estava em silêncio diante daquela pergunta: até quando vocês vão ficar dividindo seus caminhos? O mesmo povo que permanece em silêncio diante do poder de Deus é o povo que se prostra diante dele de joelhos, quebrantado e dizendo que não há um Deus senão ele. O povo se prostra ali diante da presença de Deus. E um fato é que quando prestamos culto a Deus, quando clamamos por um avivamento genuíno, que é o arrependimento, a obediência, a volta a um culto centrado nas Escrituras, nós podemos presenciar o poder de Deus. Clamamos sim para que possamos ver o poder de Deus de forma visível e esplendorosa, como era nos dias de Elias. De fato queremos, irmãos, viver um avivamento espetacular, como vemos esses ao longo da história, por meio do país de Gales, o avivamento nos Estados Unidos, a primeira, segunda, terceira onda de avivamento, como em Jonathan Edwards, e tantos outros momentos da história, como aqui no Sinai, em Êxodo, como aqui no Carmelo, como no Pentecostes, no Atos, pela pregação de Pedro. Momentos do poder maravilhoso de Deus.
Irmão, se eu dissesse que eu não gosto, que eu não gostaria de vivenciar um avivamento como tantos que eu li ao longo da história, seria uma mentira. Que Deus faça novamente, que Deus avive a sua obra ao longo dos anos, ao ponto de nós testemunharmos o avivamento alcançar o Brasil, a nossa cidade, ao ponto de a sociedade ser mudada, ao ponto de os colégios serem transformados, para que eu não precise ficar pensando se o meu filho vai ter que fazer homeschooling ou não, de tão absurdo que é o ensino nas escolas, de o quanto é triste ter professores liberais e com ideologias que vão completamente contra as escrituras ensinando os nossos filhos. Não clamar pelo um avivamento ao ponto de que ele influencie e impacte a nossa sociedade por meio da igreja, dos filhos, da aliança. Para que possamos olhar, uma sociedade como aquela criada pelos puritanos no início da Nova Inglaterra, conhecida como os Estados Unidos hoje. Que os colégios, os carpinteiros, os trabalhos, tudo era feito para a glória de Deus. Ao ponto que conhecemos universidades, infelizmente hoje, já pervertidas também em algum momento, como a Universidade de Harvard, que foi fundada pelos próprios puritanos. Irmãos, clamamos sim pelo poder de Deus, clamamos sim pelo sobrenatural de Deus. Irmãos, como nós gostamos e queremos virmos aqui no culto e sairmos impactados pela sua palavra, vir numa oração de sábado e testemunharmos o poder de Deus por meio da oração comunitária, sermos cheios do seu Espírito, nos prostrar diante dele em arrependimento, olhando para a nossa vida e clamando: Senhor, só existe Tu, Senhor. Nós queremos Te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa vida, nos arrependendo dos nossos pecados, da nossa apatia, seja perante Deus, seja perante os nossos irmãos. Clamamos por isso. Avivamento, ele não é apenas uma visitação mística, mas ele é a resposta de Deus ao povo, que Ele é o Deus da aliança, que Ele restaura aqueles que são fiéis a Ele e que Ele os vivifica ao longo dos anos, ao longo do tempo, assim como Ele tem feito. Experimentar de fato da sua glória, não algo que é passageiro, não apenas mais, um retiro, não apenas mais uma conferência, não apenas mais um momento apenas de êxtase, ou aqueles momentos que nós lembramos, como foi, não, um dia a dia, aos pés de Deus, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio de uma vida com Cristo, testemunhando o seu poder diariamente, nos fazendo mais parecidos com Cristo, testemunhando da nossa fé de forma prática, amanhã na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Essa é a ordem do avivamento, irmãos. Arrependimento, obediência e assim, aí sim, manifestação do poder de Deus. O fogo descendo sobre o Carmelo, consumindo aquele sacrifício, e depois nós vemos Cristo, que é aquele que levou, essa tipologia apontando para Cristo, aquele que levou sobre si, como último sacrifício perfeito, como aquele que nos dá hoje condições de podermos nos arrependermos ajoelhados perante a cruz de Cristo. Irmãos, por causa de Jesus Cristo, hoje, nós podemos aqui no culto, em casa, indo para o nosso quarto, andando no carro amanhã de manhã, sentado no sofá na sala, em qualquer lugar que possamos estar, nós possamos nos ajoelhar diante de Deus em arrependimento e contrição e dizer: Senhor, Tu és o único Deus da minha vida, então retira os ídolos do meu coração, limpa a idolatria que ainda há em mim, o desejo de ser conhecido, o desejo de ser aceito, o desejo de ser amado, o controle, a necessidade de controlar tudo. Senhor, me ajuda a deixar Deus ser Deus.
Eu não quero mais ser o Deus da minha vida, o Deus da minha família. Remove os ídolos do meu coração e coloca o Senhor no único lugar de destaque que há em mim, o lugar da onde o Senhor nunca e jamais deveria ter saído. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Talvez hoje o nosso altar, de adoração, a nossa vida de oração, a nossa vida de devoção a Deus, a nossa vida de leitura da palavra esteja como esse altar aqui de Israel, irmãos, as ruínas, sabe, deixado de lado. Que nós possamos responder à palavra de Deus essa noite mais uma vez. Senhor, eu preciso, assim como Elias restaura esse altar de adoração a Ti. Assim como eles testemunharam o poder de Deus, eu preciso restaurar uma vida de adoração a Ti. Uma vida de temor, de zelo. Irmãos, às vezes nós vemos aqui Elias não fazendo uma oração de 5, de 10 horas. Uma oração breve. Uma oração sincera, quebrantada e confiante em Deus. Uma vida de oração não necessariamente são 2 horas diante de Deus, mas é uma vida de constância. É uma vida que seja de 5, de 10, de 15, de 30, de 2, de 7 horas, mas é uma vida de constância diante de Deus. Todos os dias, amanhã pela manhã, clama do Senhor, guarda-me durante esse dia, porque os ídolos eles vão vir, porque as tentações virão, porque eu mesmo vou querer pular dentro do lamaçal, daquele que o Senhor continua me tirando semana após semana, mas ajuda-me. Lembra-me da palavra, lembra-me do confronto de Elias ao povo de Israel, sabendo que o Senhor me confronta ainda hoje novamente, dizendo: não tenha outros deuses diante de mim. Senhor, essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração, irmãos. Talvez não veremos o fogo descer do céu mais uma vez e consumir tudo naquele altar, mas veremos o fogo do Espírito em nosso coração ao ponto de nos lavar dos ídolos que temos, de nos fazer cada dia mais parecidos com Cristo. Isso é testemunhar o poder de Deus e, de fato, essa é a nossa oração essa noite. Para que possamos ser uma igreja não diferente das demais, mas uma igreja fiel à santa palavra de Deus, aos princípios do culto cristão, crendo que temos feito tudo, seja na nossa vida, seja no comer, como Paulo aos Colossenses, seja no comer, seja no beber, seja no vestir, seja nas orações, seja no culto, e tudo que façamos seja para a glória de Deus. Para que aquele que não nos divide com ninguém nos tenha de joelhos diante dele. Amém, irmãos? Essa é a nossa oração. O Senhor é Deus. Passos práticos, eu quero dar 3 passos práticos para nós essa noite. Avalie com critério como está o altar da sua vida. Avalie com critério como anda a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra, a sua vida de comunhão com os irmãos, a sua vida de comunhão, como Nata falou aqui, com a família de Deus. Reconstrua a sua participação no culto de Deus. Não seja um espectador, irmãos. Não seja apenas alguém que vê o que Deus tem feito ao longo da história, mas faça parte do culto. Venha aqui, quando Nata pede ali, meus irmãos, cantem mais alto. Não é para fazer um vídeo bonito para o Instagram. Sabe, não é para ficar apenas mais um coro aqui, fazer aquela, que coisa bonita, olha que canção maravilhosa. É para que nós possamos cantar a Deus. Você sabe o que você está fazendo aqui essa noite quando você louva a Deus? É prestando aquele altar que Elias estava fazendo para que o fogo descesse. Então cante. Meu Deus, quando você ia lá no show do Charlie Brown, quando o Chorão era vivo, tu cantava com uma vontade.
sabe? Era skate para tudo que é lado e aquela coisa linda. Vai no show do César Menotti e Fabiano, canta com aquela, parece que, meu Deus, né? Viveu 10 casamentos já. É é o pulmão cheio, né? É aquela coisa linda. Chega aqui no culto de domingo que vai cantar o Deus, o autor e consumador da nossa fé, o Deus da nossa salvação. Aquele que nos deu a vida. Parece que está, meu Jesus. Quase que a gente vem com a bombinha de oxigênio, né? Porque deve estar morrendo. Estado terminal. Irmãos, se envolva no que Deus está fazendo. O culto não deixa de estar fora disso. A oração comunitária que nós temos aos sábados aqui, todo último sábado do mês, não deixa de fazer parte disso. Se conectar a um PG para que você possa estar um pouco mais perto da família de Cristo, não deixa de fazer parte disso. Servir a essa comunidade por meio dos ministérios, das áreas de atuações que temos, não deixa de fazer parte também disso. E por último, avalie com critérios bíblicos o tipo de conteúdo que você consome por aí, na internet ou em qualquer lugar que seja. Será que esse é um culto ao Senhor? Será que não temos consumido ali mais um show, né, a Baal? Cuidado, irmãos, a internet é uma zona cinza, né? A internet possibilitou muita coisa boa, muita teologia boa, mas também muita teologia ruim. Muitas pessoas, né, falando com cautela, parece o meu barbeiro, né, quando eu vou cortar lá o cabelo no sábado. Gustavo, será que tu não quer uma hidratação? Será que tu não gostaria de deixar o teu cabelo mais sedoso? Caraca, aquela voz dele, ela quase me faz gastar R$50. É de verdade, irmãos. Sabe, tanta gente falando bonito, né, com jogo de luzes, com um fundinho musical, aquela coisa toda, aquele vídeo tão bom, que se ele vendesse rino dele, seria milionário. E às vezes tão cheio de uma má teologia, irmãos. De palavras que muito mais estão nos levando à morte do que uma vida em Cristo Jesus. Então, seja criterioso. Avalie como os bons bereanos que ouviam a palavra de Deus e consultavam constantemente as Escrituras. Esse é o nosso desejo. Amém?